Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo. A você, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes era inútil para você, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar, enquanto eu estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo, não forçado. Talvez ele tenha sido separado por você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas muito além de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou deve alguma coisa a você, põe na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus seja com o espírito de todos vocês. Amém. Uma carta curta, embora a leitura para um culto a gente possa imaginar que seja longa, mas é uma carta curta, é apenas uma folha, Paulo escrevendo de próprio punho, pelo menos nesse momento, para um camarada rico de posses, que tinha escravos, pelo menos um chamado Onésimo, e o Onésimo fugiu. Dá a entender que ele roubou o seu senhor e fugiu para bem distante, fugiu para a grande cidade, e lá, nesta capital, encontra-se com o apóstolo Paulo preso. Talvez, a partir desse encontro, ele tenha a vida transformada e se converte e é convertido ao Evangelho de Jesus. Paulo escreve a Filemon, um companheiro de luta, de fé, e fala, olha, receba de volta Onésimo. E Paulo sabia o perigo que era para o escravo voltar para o seu senhor tendo fugido. Falávamos aqui no primeiro estudo que para o dono de escravos, ele tinha total direito. Era de fato uma ferramenta viva, até para crucificá-lo caso ele quisesse. E nesse contexto, era perigoso para o apóstolo Paulo devolver este camarada. Era perigoso para o Onésimo voltar para a casa do seu senhor. Mas é isso que Paulo faz e apela para que o Filemon receba. Imagina aí, gente. Nós recebendo de bom grado alguém que nos feriu, alguém que nos traiu, alguém que fez algo de ruim com a gente, e a gente tendo o desafio
tendo a experiência de perdoar, de abraçar e de receber. Só que agora, Paulo fala, não receba mais como escravo, não. Receba como um irmão, receba como alguém entre nós, alguém que é igual, está do nosso lado. Assim como você é meu filho na fé, ele também é meu filho na fé, diz o texto que nós lemos. Paulo convoca, apela para que Filemon traga de volta Onésimo agora para sentar do seu lado e não ser simplesmente um escravo. O apóstolo Paulo, no começo, na saudação, na introdução dessa epístola, ele fala sobre si. Versículo 1 ao versículo 7. Em seguida, ele fala sobre Onésimo. Nessa porção que nós vamos conversar, ele fala sobre Onésimo. Mas só para a gente relembrar, na saudação dos versículos 1 ao 3, ele chama a igreja para a importância da unidade, viver em unidade. Os versos 4 a 7, Paulo convoca a cada um de nós a reconhecer o outro, o dom, um novo estilo de vida. E agora, Paulo convoca a igreja para a prática do amor. Versículos 8 até o versículo 14 é o que nós vamos desenvolver nesta noite. O apóstolo Paulo queria que o seu filho na fé praticasse o amor que flui do Evangelho. Paulo queria que Filemon, que foi convertido através do ministério do apóstolo Paulo, direto ou indiretamente, ele precisava exercitar aquilo que ele havia aprendido com o próprio Evangelho. E Paulo queria que Filemon perdoasse Onésimo. E ele sabia que seria muito difícil. Ora, o próprio Paulo teve experiências assim. Ele precisava perdoar em algum momento, ele fala, negativo, pode voltar, com ele eu não viajo mais. Ele sabia a dificuldade que Filemon teria, mas para praticar o amor que flui do Evangelho, é preciso algumas atitudes, e Paulo nos ensina através dessa epístola a Filemon. E a primeira atitude que nós temos para praticar esse amor que transforma, ou praticar esse amor que flui do Evangelho, o primeiro ponto, a primeira atitude é abrir mão do status, do poder, da autoridade. Versículo 8, por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, eu prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo, nesse contexto, ele tinha autoridade, era líder, e ele poderia fazer com que Filemon obedecesse-o. A ordem do apóstolo Paulo para Filemon deveria ser obedecida. Mas Paulo não traz para si, não arroga para si essa credencial, muito embora ele se apresente assim. Nesse contexto, no original, ele traz a ideia de embaixador de Cristo, assim como ele falou aos Efésios, que nós estudamos hoje na escola bíblica. Embaixador de Cristo, como ele fala aos Coríntios, como que nós falamos semana passada, na aula passada na escola bíblica. É a mesma origem, o embaixador de Cristo. Então, por ser embaixador do Evangelho, por ser alguém que fala, o porta-voz de Deus, o porta-voz de Jesus para anunciar o Evangelho, e essas pessoas chegaram ao Evangelho através do ministério do Paulo, ele tinha esta autoridade, mas ele fala, não, eu não quero usar da minha autoridade para exigir a obediência. Ele fala no versículo 9, que ele já está velho, é isso que ele fala? Eu, Paulo, já velho. Em outras versões vai falar anciãos. Em outras versões, presbítero. Porque presbítero é a raiz no original. A ideia não é dizer que ele já está avançado na idade. A ideia é dizer que ele já é experiente e que ele é um líder. Ele é presbítero. Ele é um líder.
Mais uma vez, ele se coloca na condição de autoridade, mas abre mão dessa autoridade. Ele fala: eu sou um presbítero, porém preso pelo Evangelho. Eu, Paulo, já velho e prisioneiro de Cristo Jesus. Ele carrega essa autoridade com si, porque o acompanha por onde ele vai, porém, o status para o Paulo está abaixo do amor do Evangelho, ou que flui do Evangelho. A ideia do Paulo não é constranger Filemon pela sua autoridade eclesiástica. A ideia do Paulo é constranger Filemon pelo amor. É quando você está necessitando de um apoio e alguém que poderia usar de autoridade: estou te visitando porque eu sou o pastor da igreja. Mas não, ele vai lá, ou te liga, ou te manda uma mensagem, e você percebe que é por amor. Não porque ele tem a obrigação do pastoreio, mas ele faz de bom grado. Eu me lembro que em 2020 eu cheguei aqui nessa igreja. Cheguei em 2020 aqui. E logo veio a pandemia. Cheguei em janeiro, em março, fechou-se tudo. Meus irmãos, eu fui amado por essa igreja de uma forma muito preciosa. Ninguém tinha obrigação. Quem é pastor João Paulo? Chegando agora. Conhece ninguém? Ninguém me conhece. Mas eu fui amado por essa igreja. Não por status, pelo contrário. Porque eles foram constrangidos e me constrangeram pelo amor. A partir daquela atitude eu percebi: caramba, eu preciso amar, tal como eu estou sendo amado. É essa a atitude do apóstolo Paulo, quando ele fala a Filemon: eu posso te obrigar, cara, eu posso te ordenar e tu tem que me obedecer, eclesiasticamente falando, mas eu não quero. O constrangimento que eu quero levar a você é por amor. É porque eu te amo, é porque eu quero o teu bem, é porque você tem que perceber que este é o que deve estar impregnado, é o sentimento, a essência do coração do cristão. Paulo não optou por usar da autoridade, ele optou por apelar, e o texto vai dizer, com base no amor. Com base no amor. Versículo 10, ele fala algo tremendo. Ele fala: apelo em favor do meu filho Onésimo. Do meu filho Onésimo. Essa é uma declaração extraordinária. Porque Paulo poderia querer fazer média com Filemon, rico, a igreja na sua casa, amigo de longas datas, filho do apóstolo Paulo na fé. Então ele poderia fazer média. Cara, é o seguinte, eu conheci aqui Onésimo, ele foi convertido, então recebe aí, vê como é que pode fazer. Não, ele falou: não, ele é meu filho, cara. Assim como eu te considero, eu também considero Onésimo. Ele coloca na mesma família, ele coloca no mesmo patamar, ele coloca no mesmo lugar. E ele fala: olha, enquanto eu estava preso, ele foi gerado através do meu ministério. Sabe o que eu percebo aqui? E aí, isso é que eu acho extraordinário. É que a palavra, ou as palavras do apóstolo Paulo não são vazias. Não é da boca para fora, não é para fazer média com ninguém, não é algo superficial, é real, meu irmão. Ele realmente amava Onésimo naquele sentido, ele realmente queria o bem daquele povo, era de coração, ele falava com o coração aberto. É porque as palavras são frias, mas imagina Paulo falando, escrevendo para Filemon e clamando. Ele fala: eu apelo, com base no amor. Ele amava Onésimo, ele queria o bem, ele queria o melhor. É como se as palavras que são frias a gente não consegue perceber, mas imagina Paulo escrevendo, chorando, apelando: cara, por favor, recebe ele de volta. Recebe ele de volta. Paulo amou Filemon a tal ponto de deixar o exemplo e ter autoridade. Aí sim, para dizer: cara, recebe ele, porque ele é meu filho. É tipo assim: sabe o quanto você é meu filho, o quanto eu fiz por ti, o quanto você se considera meu filho espiritual? Pronto, ele também é meu filho. Então, o bem que eu tenho a ti, eu tenho a ele. É isso que Paulo está falando para Filemon. O que eu percebo aqui nesse primeiro ponto é que o cristianismo,
Ele é cabeça, o que nós estudamos hoje, inclusive, mas ele é coração também. Ele é doutrina, mas ele é devoção também. Ele é palavra, mas ele é vida prática também. Falar que ama é muito bom, eu quero ver amar. Dizer que ama é bacana, mas e no dia a dia? Quais são as nossas demonstrações de amor? O que eu acho extraordinário é que Paulo chama a mim e a você a demonstrar o amor que nós já provamos de Deus. Ou Deus não nos amou primeiro? Sim ou não? Sim. A vida e obra de Jesus é um exemplo extraordinário de amor. E Paulo chama a mim e a você, amemos. E o que eu acho massa é que eu descubro aqui que uma ordem não vai nos constranger, mas uma atitude vai. A atitude tem o poder de constranger em amor. A ordem não. A ordem você pode até fazer, mas não é de coração. Está até pecando, inclusive. Fazer por fazer, fazer de qualquer jeito, fazer porque ele mandou, não rola. Primeiro, você tem que abrir mão do status, da autoridade, do poder, para praticar esse amor que transforma, o amor que flui do Evangelho. Segundo, você precisa confiar na transformação. Nós conversamos em alguns exemplos aqui pela manhã de vidas transformadas pelo Evangelho. Versículo 11, Paulo fala assim, ele antes era inútil para você, mas agora ele é útil, e não só para ti, para mim também. Sabe o que significa o nome Onésimo? Quem sabe? Onésimo. Útil. Útil. Onésimo significa útil. E aí Paulo faz um jogo de palavras. O onésimo, o útil é inútil. Ou era. Mas agora o apóstolo Paulo direciona a atenção de Filemon para a transformação do ex-escravo, Onésimo. E esse novo comportamento traz exemplos extraordinários. Paulo está falando aquilo porque ele viveu aquilo. Paulo está falando aquilo porque ele tinha experiência prática naquilo. Paulo está falando sobre a utilidade de alguém que já foi inútil, porque ele viveu aquilo. Onésimo nunca tinha sido Onésimo, mas a partir do Evangelho, ou do encontro genuíno com Jesus de Nazaré, ele passou a ser útil. Não sei exatamente por que ele era inútil. Talvez fosse preguiçoso, talvez fosse irresponsável, talvez não fosse confiável. Enfim, não sei por que ele seria inútil. O texto não vai me dizer exatamente. Mas o fato é que a partir do encontro com o Evangelho, ele teve a sua vida transformada. Teve sua vida transformada. E quando eu percebo isso, gente, pessoas que erram e que nós acusamos, apontamos, eu percebo uma oportunidade de transformação. Eu me lembro que Paulo e João Marcos, em Atos capítulo 12, até 12 e 13, tem a historinha da viagem de Paulo e Barnabé, que Marcos decide ir juntos, no meio do caminho ele decide voltar, por algum motivo, ou era jovem, ou não queria, não sei, decidiu voltar. Paulo, bota aí Atos 13, 13, dá tempo? Atos 13, 13, só para a gente... E aí, nesse contexto, o Marcos decide voltar. E Paulo fala, beleza, vai lá. Na segunda viagem, Barnabé chega com tudo pronto, com as malas prontas. Bora, meu chapa. 13, 13. Bora todo mundo com as malas prontas e tal. Aí Paulo, vão para onde? De Pafos, Paulo e os seus companheiros navegaram a Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. João é João Marcos. João Marcos é o Marcos evangelista que
que escreveu o segundo evangelho, o evangelho segundo Jesus, que está registrado na Bíblia Sagrada. Ele voltou, desistiu da viagem, não sei porquê, não sei, mas desistiu. Paulo, na segunda viagem, chega a Barnabé de novo com João Marcos. Aí Paulo, negativo, ele não vai não, ele não tem coragem não, ele não tem condições não, pode voltar. Aí Barnabé, tio de João Marcos, fala, beleza, então eu viajo sozinho com ele. E Paulo arrasta Silas para a sua segunda viagem missionária. Mas esse João Marcos, que em um momento foi desprezado pelo apóstolo Paulo, lá na frente, a gente descobre, aqui mesmo, em Filemão, versículo 24, olha o que é que fala, Filemão, versículo 24, assim como também Marcos, meus cooperadores, aí Marcos, Lucas e tal, Marcos, que em primeiro momento foi desprezado pelo apóstolo Paulo, por algum motivo ele desistiu, lá na frente Paulo fala, esse cara é meu companheiro. Em 1 de Pedro, capítulo 5, se eu não me engano, Pedro vai falar, ele é meu filho, João Marcos é meu filho. Onésimo, em um momento, podia ser inútil, mas nesse momento, Paulo sabia, por experiência, que ele já estava sendo útil ao próprio ministério do Paulo, seria para Filemão e para a igreja que se reunia na sua casa. Quem somos nós para dizer quem é e quem não é, quem pode e quem não pode, quem tem e quem não tem? Quem somos nós? Ananias e Saulo. Paulo de Tarso, tem um encontro com o Senhor Jesus, Atos capítulo 9. Aí Paulo, vai para a rua chamada direita, vai para lá, fica lá até que seja revelado. Aí Deus fala com Ananias, visita lá o Saulo e traz a revelação para ele. Ananias, começa a pregar para Deus. Como é, mas? Não. Eu me lembro que Paulo perseguiu os crentes. Eu me lembro que Paulo perseguiu os cristãos. Estava com uma carta para mandar matar essa galera. Vou nada. É ele mesmo, tem certeza? Vá, rapaz. Quando chegou lá, Ananias prega para o apóstolo Paulo. Paulo tem as escamas dos seus olhos derramadas, volta a enxergar e a sua vida transformada. Paulo sabia que a sua inutilidade para o evangelho, ou a inutilidade do Onésimo para o evangelho, poderia ser transformada em utilidade, e já estava acontecendo, e ele sabia porque na sua própria vida foi assim. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, versículo 8, para mim é o principal versículo na minha jornada, diz o seguinte, olha, Deus nos amou enquanto nós ainda éramos pecadores. Ele não esperou eu ser transformado, eu ficar um cara legal, eu ficar um cara bacana, não. Eu ainda pecando, ele morreu naquela cruz para me dar a salvação. Você, por mais que você seja bom, bacana, bonito, cheiroso, não foi você. Antes de você pedir perdão, você já estava perdoado pelo sacrifício naquela cruz. Paulo sabia disso, ele fala, Filemão, ele era inútil, mas agora ele é útil não só para você, mas para mim também. Não só para mim, mas para você também, camarada. Eu acho extraordinário o cuidado do apóstolo Paulo para com Onésimo, cara. Aliás, para com Onésimo e para com Filemão. Porque o cuidado do Paulo não era poupar a vida do Onésimo simplesmente, era provar o cristianismo de Filemão. Paulo tem um cuidado extraordinário e com esse amor, com esse cuidado, ele percebe uma vida transformada. Oh, meus irmãos, que possamos praticar o amor para que vidas ao nosso redor também sejam transformadas. Quantas vidas nós olhamos e falamos, aqui não tem mais jeito, aqui não existe mais, mas quando são amadas, tratadas, cuidadas, discipuladas, acompanhadas, tornam uma vida extraordinária na presença
de Deus. Assim como foi com Onésimo, que transformação extraordinária. Eu duvidaria, não vou mentir, eu duvidaria. O cara que rouba o seu senhor, vai-se embora, aí do nada quer voltar. Eu duvidaria, questionaria. Mas conhecendo o Senhor Jesus, o poder do Evangelho para a salvação de todo aquele que crê, eu percebo uma transformação extraordinária na vida de Onésimo. Agora sim, Onésimo passa a ser Onésimo, útil para o seu Senhor e para o Senhor de toda a terra. Toda a terra. Outro ponto que eu percebo aqui, no versículos 12, 13 e 14, é que eu preciso primeiro abrir mão do status. Para com isso, cara, isso aqui, eu sei, é um ministério importantíssimo, diaconato, presbitério, pastor, é importantíssimo, mas nada isso vale se eu não amar verdadeiramente, não vai adiantar de nada, cara, é vento, é palha, não vale. Além disso, eu preciso confiar na transformação. Por que a minha transformação vale e a do outro não? Por que eu posso ser transformado pelo Evangelho e eu confio nisso, mas no outro eu não confio? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que o que eu quero, o que eu penso. Não pode transformar a vida do outro? Pode, porque Ele é abundante em operar milagres. Agora o apóstolo Paulo fala, sirva com liberdade. Sirva com liberdade. Meus irmãos, nós estamos aqui não por obrigação. Estamos aqui porque somos livres. Eu me lembro, há alguns anos, 15 anos, 10 anos, que eu trabalhava no escritório, aí o cara falou, olha, o cara tinha uma revista, que eu não vou dizer o nome, que era de mulher pelada, não vou dizer, ele tinha assinatura e tal. Aí ele ficava brincando na sala, né? Passando para o pessoal, não sei o quê, mostrando isso e aquilo e tal. Aí chegava para mim. Aí não, tu não pode não. Aí virava, né? Saía. Aí eu falei, eu posso. Aí ele, tu pode? Posso. Mas eu não quero. Eu tenho o poder de dizer, não preciso olhar isso. Agora você consegue ficar um mês sem pegar nessa revista, cancela a assinatura? Ele, não, dá não. Pois é, essa é a diferença. Eu sou livre para escolher, você não é, você é preso, aprisionado. Paulo está dizendo, somos livres para servir, devemos e podemos servir em liberdade. Estamos aqui não porque é um domingo e eu estou aprisionado ao domingo, estamos aqui porque temos consciência da importância da adoração ao Deus Todo-Poderoso em comunidade, é uma reunião do corpo de Cristo para adorar o nome dEle, é por isso que nós estamos aqui, ainda que seja no calor, eu sei, está ruim, mas estamos por liberdade. Versículo 12, mando de volta a você como se fosse o meu próprio coração, gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Aí Onésimo pergunta, como assim, Paulo? Me explica isso, macho. Um escravo que pode ser útil na minha vida, vai ser complicador, porque assim como eu, outros senhores têm escravos. Colossenses capítulo 4, versículo 1, só para a gente entender esse contexto. Outros cristãos tinham escravos, eram donos de escravos. Colossenses 4:1, senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Paulo falando para a igreja de Colossos. Aliás, essas cartas foram escritas juntas e entregues juntas. Não era só Filemão que tinha escravos, outros também tinham. Só que a diferença é que o apóstolo Paulo muda a maneira de relacionar-se de senhores e escravos. Imagina o Filemão pensando, poxa, o cara me rouba, vai embora, eu tenho o direito de fazer outras coisas, e aí eu recebo como meu irmão, o que é que vão pensar de mim? O que é que vão falar de mim? Paulo está dizendo, pouco importa o que vão falar,
O que importa é que você sirva com liberdade. Não fique preso ao que vão pensar. Sirva consciente de que o Deus Todo-Poderoso guia você. E a sua consciência é fazer o bem. Pouco importa o que vão falar, cara. Sirva com fidelidade. Versículo 13, diz assim, ó. Gostaria de mantê-lo comigo para que ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. Onésimo, além de ser útil, ele estava sendo substituto do próprio Filemão. Paulo fala, cara, ele está te substituindo, ele está me servindo no teu lugar, ele está sendo útil no teu lugar. Além disso, é uma dupla utilidade. Paulo diz que Filemão seria agraciado, seria alcançado por Onésimo, o ministério de Onésimo, quando ele retornasse. É impressionante que algo tão útil ou algo inútil, pudesse se transformar em algo tão útil, não só para Paulo, mas também para Filemão. E por que não dizer para a igreja do Deus vivo? Uma das marcas do novo nascimento, uma das marcas da pessoa que é transformada, uma das marcas da conversão autêntica é a transformação profunda e que a gente consegue perceber. É o que a Bíblia vai chamar de frutos. Nós temos o fruto da nossa transformação e da nossa redenção. Eu queria trazer algumas aplicações, já que ainda temos a ceia do Senhor hoje, tá? Então eu quero agilizar para a gente trazer as aplicações da palavra de hoje. Primeira aplicação. Praticar o amor através da humildade. Praticar o amor através da humildade. O Paulo, apesar de ter autoridade apostólica, de ter status, o Paulo opta por não exercer o seu poder para exigir qualquer coisa de Filemão. Nem obediência, nem qualquer coisa. Paulo, ele apela com base no amor. Sabe o que isso nos ensina? Nos ensina a importância de abrir mão do nosso status ou do nosso poder em favor do amor do outro. Em outras palavras, devemos buscar essa aplicação, resolver nossos conflitos, nossas disputas, com o coração humilde e disposto a ouvir. Quantas vezes nós crescemos ouvindo? A gente quer falar, como se fôssemos o dono da verdade. Precisamos falar, mas também precisamos ouvir. Então vamos buscar resolver conflitos, desafios, disputas, com o coração humilde e querendo ouvir. Segunda aplicação, confiar na transformação das pessoas. O Paulo ele vai enfatizar muito a transformação de Onésimo. Antes era inútil, agora é útil, e isso vai destacar a necessidade de acreditar na mudança das pessoas. Acredite, meu povo. Confie. Ontem estivemos avaliando algumas pessoas para a consagração do ministério, e algumas vidas contadas, relatadas, faladas lá, impactaram muito para quem não conhecia. Alguns até questionaram, duvidaram. Mas, cara, Deus é extraordinário para transformar pessoas. Pegar aqueles que não são e transformar em algo que, de fato, é percebido como um milagre. O que é pequeno aparentemente, para os homens, se torna precioso para Deus. Ou seja, a aplicação é, devemos oferecer segunda chance para as pessoas, confiando na transformação vinda do Evangelho. Devemos dar espaço
para as pessoas demonstrarem a mudança, a reabilitação e a transformação. Para finalizar, terceira aplicação, servir com liberdade e amor. Paulo ele vai devolver o escravo para Filemon, e o próprio Filemon vai perceber essa transformação, a utilidade do Onésimo, só que agora não como escravo, e sim como um irmão. A aplicação: devemos encorajar o serviço voluntário que as pessoas fazem de coração, não por obrigação, não porque elas precisam estar engajadas, têm que fazer para aparecer, não, que façam isso de coração, mas nós devemos criar esse ambiente onde as pessoas se sintam livres, de novo, não por obrigação, se sintam livres para servir e contribuir com os seus dons. Pelo menos 3 aplicações que a gente consegue extrair de Filemon, versos 8 até 14. Amém. Glória a Deus.